Pessoal, o vídeo de hoje é sobre a pregnenolona e sua atividade cerebral. Como a gente falou, a pregnenolona praticamente dá origem a todos os hormônios do nosso organismo. Então, isso é muito importante, a gente já falou no outro vídeo, então incluindo desde progesterona, até estrógeno, até testosterona, até cortisol, né? Então, todos esses hormônios dependem da pregnenolona. Importante, a pregnenolona é sintetizada a partir do colesterol, tá? E essa pregnenolona, esse hormônio, ele vai ser responsável por várias funções do nosso corpo, como a gente vai falar aqui no vídeo, tá? Bom, o que acontece? Basicamente, resumindo, a conversão de colesterol em pregnenolona constitui o primeiro passo da síntese de vários hormônios. Por isso que a importância da ingesta do colesterol. Justamente por isso que o primeiro passo é isso. Colesterol, pregnenolona e os vários outros hormônios de modo simplificado, incluindo o DEA também, né? O DHEA que eu acabei de falar. Então, DHEA, testosterona, progesterona, estrogênio, cortisol, tudo isso do guarda-chuva da progesterona, na pregnenolona. Então, olha a importância que tem esse hormônio que muitas vezes é chamado de hormônio mãe, porque a partir dele são gerados os outros hormônios, né? Então, aqui a gente vai falar quais são as atuações a nível cerebral, ou seja, memória, estresse e outras coisas, né? Lembrando que a pregnenolona é produzida tanto nas glândulas suprarrenais quanto nas gônadas, então ovário e testículo, tá? E a nível central também. Importante agora os mecanismos da pregnenolona, principalmente quando a gente pensa em nível central, tá? Como que ela atua no cérebro. Então, aumento tanto da memória quanto da parte cognitiva. Por quê? Porque ela aumenta os níveis de acetilcolina, que é aquele neurotransmissor responsável justamente para essas funções, principalmente quando a gente considera a memória, né? Aumento da neurogênese, ou seja, formação de novos neurônios. Então, cada vez mais se dá valor à neurogênese, ou seja, a formação de células cerebrais novas, renovando o seu potencial cerebral, tá? Outra questão é que ela faz a regulação dos receptores GABA, que são o ácido gama-aminobutírico, ou seja, aquele neurotransmissor inibitório, ela vai regular, vai fazer uma estabilização. Quando precisar mais, mais, quando precisar menos, menos, tá? Então, esses são os mecanismos pelos quais a pregnenolona pode ajudar, tanto na memória, quanto na parte cognitiva, quanto na ansiedade. Você vai ver que ela tem uma função também na ansiedade. Então, esses pontos é bom destacar. Tá? Lembrando, como eu falei para vocês, o GABA, o potencial do GABA está envolvido na ansiedade. Né? É um neurotransmissor que está envolvido, de fato, tanto no relaxamento quanto na questão do sono. Tá? E ela vai aumentar ou inibir a atividade modulando a ansiedade, porque ela modula os receptores GABAs e, consequentemente, modula a ansiedade e modula o estresse, tá? Bom, o que acontece? Vários estudos mostram, no site vai estar lá bem descrito, que pacientes com depressão têm níveis diminuídos de pregnenolona. Então, tem poucos estudos, na verdade, com o uso de pregnenolona suplementando para a depressão, tá? Pacientes com depressão. Mas os pacientes com depressão geralmente têm níveis mais baixos de pregnenolona. Quando os estudos são feitos, as doses de pregnenolona utilizadas de 25 a 75 miligramas por dia, né? Depois no site vai estar bem descrito lá os estudos, tá? Depois vocês vão ter acesso aqui na descrição ao meu site ou podem entrar pelo próprio Instagram, tá? Bom, a pregnenolona ela vai estimular a memória, né, pelas vias excitatórias e vai inibir a ansiedade pelas vias inibitórias. Então ela tem um efeito bem regulatório quando a gente pensa em sistema nervoso central, excitando onde precisa ser excitado, inibindo onde precisa ser inibido, tá? Isso é muito importante. Vocês vão ver que ela tem uma função fundamental e tem uma melhora clínica muito grande quando a gente pensa em função cerebral, como o seu cérebro funciona, né? Esse hormônio tão importante para isso. Bom, outras doenças têm níveis mais baixos de pregnenolona, então quando a gente pega pacientes com Alzheimer, tem níveis de pregnenolona baixa, como de DHEA baixa também. Então você vê que a importância desse hormônio para várias patologias. Lá no site vocês vão ter acesso aos estudos, principalmente aqui, esses para ansiedade, para depressão, para Alzheimer, e ver
que de fato já teve vários estudos mostrando que níveis mais baixos de pregnenolona e DHEA têm envolvimento com a patologia chamada Alzheimer, doenças demenciais, né? Bom, outra questão, a pregnenolona tem essa potencialização não só de neurogênese, crescimento de novas células neurais, como fornecer o reparo para aquelas células nervosas lesadas. Então, olha que interessante. Você põe as células nervosas para um funcionamento ótimo. Veja que a importância desse hormônio, de fato, é muito grande quando a gente pensa em sistema nervoso central, né? Bom, a parte 2 do vídeo a gente vai mais enfocar nos estudos para ansiedade. Tá? O vídeo vai ficando um pouquinho longo. Na parte 2 a gente vai dar um enfoque bem importante na ansiedade.